Exatamente, você tinha que ser multimilionário, né? Exato. Para o banco abrir a porta para você fazer isso. Exato. Então, acho que o jogo mudou bastante, tem mais oportunidades agora para investir, para combater exatamente isso que você colocou, que é o grande primeiro e mais importante objetivo é você bater a inflação, que não é trivial, hein? Sim. As pessoas acham que isso é fácil, mas não é trivial. Principalmente quando você olha, o Brasil hoje é o país com o maior juro real do mundo, parabéns aos envolvidos, né? Mais do que o segundo e terceiro é Argentina e Rússia. Um vindo de uma crise ferrada que a Argentina e a Rússia na em guerra guerra. isolada do mundo inteiro. Exatamente. Só que a gente está falando de 9% de juros reais, mas ainda assim, a sua inflação não é o IPCA. Exato. Então, isso manter o poder de compra é bastante difícil. Eu acho que essas estratégias de dolarização são muito importantes e bem-vindas nesse sentido. Você até comentou aqui que, até para puxar um gancho um pouco para esse bloco, assim, você falou que você continua investindo aqui no Brasil, mesmo frente a todo esse cenário desafiador. Só que é um cenário desafiador que eu concordo com o que você falou, é um desafiador que no final do dia foi desafiador nos últimos 20, 30, 40 anos, entendeu? Acho que o que pesa aqui é você conseguir selecionar quais são os negócios que conseguem atravessar o cenário desafiador. E aí, essa é a minha pergunta para você. Hoje, olhando para a nossa bolsa, uma grande provocação que as pessoas fazem assim é: bolsa tá barata. Tá, beleza, tá barato mesmo. Você olha lá, tem um monte de empresas baratas. Você olha todos os setores. Tá difícil de errar, né? Tá difícil até de errar. Se você olhar para o indicador, você fala, pô, dá barato. Só que agora, o que é barato que não pode ficar mais barato? E outra, o que tá barato porque tem muito risco? Ou seja, o que você falou lá de uma inflação alta, uma taxa de juros alta. Pensa numa empresa extremamente endividada. Você comentou até da sua própria história. Olha o risco que essa empresa corre de fechar as portas. Você vai querer investir em um negócio desse? Fica aqui essa pergunta. Então, o que você investe hoje aqui no Brasil para depois a gente falar lá de fora? Olha que fantástico essa colocação, inclusive a pergunta de $1 milhão, né? Se soubéssemos a resposta. Exato, todo mundo estaria multibilionário. O tal do tá barato. Tá barato para qual horizonte temporal? Acho que essa é a grande pergunta. Porque, na minha visão, a gente tem IPCA mais 7 e quem sabe até onde vai. Com inflação, tudo bem que curva de juros é outra história, mas com a inflação de agora, com inflação de 1% no mês, meu amigo, eu acho que o Brasil não aguenta essa renda fixa de IPCA mais 7 no longo prazo. Então, investir no Brasil hoje é aquela situação. Fala, beleza. E eu contesto muito os meus seguidores quando falam assim, mas você está investindo no Brasil, Bruno? Eu não acredito no Brasil. Eu falo, mas você já está investindo lá fora? O cara fala, não, você tem que manter o seu dinheiro onde está a sua boca, né? Concordo. Agora, por exemplo, você falou de endividamento. E se a gente pegar empresas que têm mais caixa do que dívida? Empresas com dívida líquida negativa. Não que isso seja um critério absoluto, né? Acho que precisa fazer uma análise. Mas já é um alívio. Já é um alívio. Sim, concordo. E você pega empresas hoje, uma que tem uma sede... a gente, para falar de ativo, eu não sou analista, né? Falando da minha cabeça, e não é recomendação, nunca né? Pega, por exemplo, uma Intelbras, que tem uma sede lá na minha cidade, chama Santa Rita do Sapucaí. É uma empresa que está nos mínimos históricos desde o IPO, e é uma empresa, desse exemplo, que tem mais caixa do que dívida. Não que se isso vai dar certo ou não, eu acho que esse horizonte temporal... Ou seja, o que você está falando aqui é para buscar empresas que conseguem trazer um pouco mais de alívio num cenário onde a gente não sabe para onde os juros pode parar. Que uma empresa muito alavancada, especialmente se você tiver um aumento ainda de juros, tende a ficar cada vez pior a situação dela. Então, uma empresa caixa líquido, que é isso que você está falando, tem mais caixa que dívida, acaba sendo mais interessante, talvez, desse ponto da análise. Claro que tem que ir muito além, mas acaba trazendo um pouco mais de segurança para o investidor. Eu acho que é interessante. Segurança é uma palavra importante. Se a gente estiver falando de prazo, colocou prazo na história, eu acho que já complica a análise, porque você vai falar, beleza, a gente vai... Qual vai ser o Brasil daqui 3 anos? Quem vai ser o presidente? 3 anos já dá, né? Ninguém sabe. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. E isso na minha visão, é o que traz... É o que afasta os investimentos externos aqui, previsibilidade do ambiente de negócios. Né? Você não consegue prever o que vai acontecer daqui a 6 meses. 6 meses no Brasil é eternidade. Concordo. Né? E aí, quando o investidor vai para a renda variável, beleza, a gente está falando aqui de empresas baratas, mas empresas baratas para o cara que está fazendo, por exemplo, uma carteira previdenciária de ações. E isso a gente uma carteira mais longo prazo. Exatamente. Agora, no curto prazo, eu entendo muito disso, sabe? Vou até aproveitar aqui, ó. Vou te entregar o meu primeiro livro aqui, ó. Você não nasceu para ser pobre. Aí, ó, pessoal, ó, fecha aqui em mim, Guimas, por favor.
Ó, para quem quiser, né, tá em livraria Tá online. em livraria, na Livraria Amazon, por online. exemplo. Pô, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. E a situação de... Eu tô escrevendo o segundo agora, Pô, por isso que que eu legal. lembrei, sabe? Que legal. Ele sai até maio desse ano. E aí eu falo dessa situação. Se você colocar prazo na jogada e ir para renda variável com prazo, você afunila a sua chance de dar certo. Porque Sim. a mesma coisa, você trouxe o meu caso da minha empresa. Se eu chego para sua padaria e falo, ó, quando é que essa padaria aí vai valer $1 milhão? Você pode ter um plano? É bom que tenha. Sim. Você tem um plano de negócio. Sim. Só que também é verdade o ditado de que quando você faz planos, Deus ri, né? Porque você não sabe ainda mais. Falamos do Brasil, previsibilidade Exato. no AI, né? Não trabalhamos com previsibilidade. Você tem um plano. Eu encaro a renda variável dessa forma também. Quando é que você vai ter o retorno? Hoje a gente tem, estava olhando antes de vir para cá, Petrobras com 18% de dividend yield. Sim. Ninguém sabe o que vai ser no futuro, tem toda a questão governamental, vocês falaram também no último papo da governança, como Sim. isso melhorou. O Thiago. Mas é uma situação tão diferente, né? Os múltiplos também muito baixos, que refletem, evidentemente, isso que você falou de risco, né? Dessa situação de contingenciamento de preços, tudo isso. Mas eu acho que no futuro, se o Brasil der certo, quem está investindo em renda variável agora, nesse ano, e olha que a gente nem está falando de fundos imobiliários, que é outra pancada também, né? Daqui a pouco a gente vai falar. Que quem está investindo, se o Brasil der minimamente certo, essa pessoa vai colher esses frutos, se mantiver essa persistência. E eu acho também, tem que estar preparado para você ir para a renda variável. As pessoas vão já com dinheiro com prazo, né? Com dinheiro carimbado. Isso é um grande problema.